Aí muita gente perguntou a questão dos 144 mil despertos, não é isso? 144 mil guerreiros, que a gente chama dos guerreiros do arco-íris, né? Que são pessoas que aceitaram essa missão de estar ajudando na transição planetária, ajudar a acordar outras pessoas. Então, eu chamei de holograma, né? Iludório. Iludório é o que a gente vê no calendário artificial, né? Que o pessoal começa a comemorar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, sendo que esse calendário é um calendário babilônico. Ele foi criado desde a época dos imperadores, tanto que cada mês tem o nome de um imperador que foi feito para pagar impostos. E vocês nunca questionaram, porque calêndula, né, que é o calendário, vem de pagar impostos. Então, praticamente, nós trabalhamos para pagar impostos para continuar para os imperadores. Então, os governos, em geral, se empoderaram disso. O meu avô, seu avô, nossos bisavós, todos compraram esse programa. Então, se a gente olha, muitas pessoas passaram na Terra, deram a sua vida para ter coisas e pagar impostos e tudo mais. E isso continua até hoje. Então, nós estamos vivendo um tempo de quase 5.200 anos de atraso, vamos pensar assim, né? Então, o calendário artificial trouxe um grande rombo na história, na nossa história. Então, isso aqui também é muito legal, porque a gente começa a entender um pouco a história desde da época da Babilônia. Então, Júlio, por exemplo, vem de Júlio César, foi ele que colocou esse mês, Augusto César. Então, esse janeiro, essas coisas, podem perceber, que a gente percebe que tem algumas datas que a gente não consegue se conectar. Então, todas essas datas que são artificiais foram feitas para a gente continuar no consumo. E a Terra está no processo dela de chega, deu. Ela tem um corpo. É como se nós humanos estivéssemos estuprando a Mãe Terra. Então, a gente está tirando... Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente precisaria de 5 terras para poder recolocar tudo que a gente já tirou da Terra. E a gente continua consumindo. Né? Então, esse consumo... Então, a gente começa a entrar numa cabeça mais ecológica, naturalmente, sem fazer força. Isso aqui dá um caminho para a gente com alimentação. Então, não tem radicalismo... A gente não tem essa de... Naturalmente, você vai adotando novos hábitos porque você vai sincronizando com aquilo que é natural dentro de você. A gente está praticamente adestrado por uma sociedade, para os nossos pais, porque também não sabiam disso. As escolas, por exemplo, a gente é treinado nas escolas para quê? A pobreza, por exemplo, ela é criada pelo sistema, treina pessoas para mandar na pobreza, para que a gente tenha medo. Então, quem nos controla a gente pelo nosso medo. Então, o medo é a moeda de troca dessa sociedade falida. Então, você com medo de ficar pobre, você trabalha para pagar as coisas. E a gente se tornou extremamente materialista. É a civilização mais materialista de todas que nós estamos vivendo. Então, o sincronário, ele vai colocar a gente em contato com a noosfera, biosfera. Então, a gente está saindo da biosfera para a noosfera, do Homo sapiens sapiens, para o Homo noosféricos. Quando a gente fala Homo noosféricos, nós estamos fazendo toda a recodificação do nosso DNA para que outras civilizações possam voltar. Nós pegamos, por exemplo, crianças hoje que já nascem sem os caninos. Por quê? Não precisa mais comer carne. Né? Então, tudo isso que a gente também está vendo, cadeia alimentar, tudo isso é uma farsa. A gente tem muitas mentiras, porque quem nos controla quer que a gente acredite nisso. A lei do mais forte e tudo mais. Por exemplo, quem sustenta todo o conhecimento no planeta Terra são os animais. Se a gente não tivesse os animais na Terra, a gente não teria acesso ao conhecimento. Porque eles são os canais que mantêm todo o conhecimento. As plantas, por exemplo, se comunicam numa velocidade ímpar. Você vê, os animais e as plantas estão em 6ª dimensão. Só a gente, muito idiota, desculpa falar, com todo o português correto, acreditar que eles são seres inferiores a gente. Nós estamos em 3ª, os caras animais e plantas estão em 6ª dimensão. Estão acima da 5ª. A gente está, com esse conhecimento, aprendendo para poder viver na 5ª. E olhe lá ainda. Então, imagina o quanto a gente está atrasado e se sentindo a última bolacha do pacote. Então, é um assunto sério a nível global, isso. E, ao mesmo tempo... um alento para o nosso coração. Porque a hora que você acessa isso, você não precisa saber isso. Você só precisa se conectar com isso.
Então isso aqui não é para você saber, é para você viver o tempo natural. E como é que eu vivo o tempo natural? Primeira coisa, tirando o calendário artificial da tua vida. Não tem muita outra escolha. Não dá para você administrar uma coisa que mantém você escravo de uma coisa que é o tempo, a contagem do tempo natural. Parece no começo um pouco desafiador. Eu, por exemplo, não sei mais. Se eu tenho que olhar hoje no calendário normal para saber que dia é do gregoriano. Hoje não é. Por exemplo, aqui onde você está mexendo, é o dia de hoje. Então, hoje a gente está no dia 18, aqui em cima. Tá vendo aí, ó? Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Pode. Então, hoje aqui, ó. Então, hoje a gente está no dia 18 da lua cristal do coelho, no plasma Kali. Então, o que a gente chama de quinta-feira agora do gregoriano é Kali. Que nem hoje, no dia que nós estamos fazendo aqui esse trabalho, hoje nós estamos no chakra sexual. Então tem um chakra do dia, tem um alimento do dia, tem a planta do dia, tem a alimentação do dia. Nós, por exemplo, eu tenho hoje um trabalho, montei uma escola, né, online, que a gente faça várias coisas, inclusive meu trabalho físico, mas isso nós temos pessoas que perderam só com essas ativações 25 quilos, só de estar ativando e colocando as coisas dentro da ordem, porque tudo tem uma ordem no universo, tudo é harmônico. Como a gente perdeu a harmonia, perdeu o sentido de beleza, então era para a nossa vida ser incrível. Era para a gente ter uma vida incrível. E a gente está tendo uma vida de sobrevivência. Então, a gente está saindo da sobrevivência para a supervivência. Então, o objetivo disso é tornarmos de novo humanos, porque nós não estamos humanos ainda. Se a gente pegar toda a nossa história do jeito que a gente trata uns aos outros, nós não somos humanos. Porque a partir do momento que eu sou ainda um primata emocional, e a gente não vai muito longe, é só você ver no trânsito quando você sai. Se você xinga uma pessoa da frente, por que você se sente melhor que a outra pessoa? Você quer paz, mas você não prega a paz. Então, à medida que a gente vai entendendo o tempo de cada um, a gente muda a nossa frequência. Então, isso aqui traz de novo paz e harmonia. E a paz é presença. É quando o meu eu do futuro e meu eu do passado se encontram no presente. Então, hoje a gente vive na presença. Então, praticar a lei do tempo é viver em presença, quase que constantemente. E a presença é paz. E paz é a manifestação de Deus em mim. Então, eu reconheço Deus em você, reconheço Deus em você. E a gente traz de novo a presença do eu sou, para quem é totalmente espiritual. Então, aqui a gente também passa a não mais adorar deuses externos. Então, a gente tem que sair um pouco dessas crenças limitantes, porque é como a gente ficou infantil espiritual, se a gente está falando de uma infantilidade espiritual, é sempre mais fácil encontrar o Deus fora, como as igrejas fizeram, principalmente a igreja católica, né? As que mais desviaram esse tipo de conhecimento foi a judaico-cristã, né? A judaico-cristã que tirou todo esse conhecimento, escondeu. Então, a igreja sim tem conhecimento disso há muito tempo e foi tirado isso do campo, para que a gente ficasse escravo. Então, as igrejas são os mais, inclusive vários aqui, se a gente fosse entrar nesse assunto, a gente iria causar bastante polêmica, né? Porque é meio assustador quando eu não quero assumir o meu lugar. Então, isso aqui eu falo, você vai saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Que é a resposta que todo mundo quer, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou. Isso aqui te responde isso. Como? Porque você vai acessar, isso aqui é puramente medicina do coração. Porque é só teu coração que tem essa resposta. E como esses códigos estão totalmente... Você está tipo gravado isso tudo em você. À medida que você começa a praticar isso e a meditar sobre isso, vocês vão ver a quantidade de insights que você tem. Eu falo que assim, aonde você estiver, está chegando download assim, de coisas. É como se você abrisse um computador e teus arquivos começam a rodar. E os programas velhos começam a ser substituídos por uma alta tecnologia, porque isso aqui é extremamente tecnológico. A nossa internet, por exemplo, seria como se fosse uma... hoje a gente está falando de digital e analógico. A internet de hoje é analógica perto do nosso cérebro. Hoje eu sinto meu cérebro uma capacidade muito maior de aprendizado. Hoje eu consigo ler em vários idiomas, tudo coisa que eu não conseguia fazer, eu consigo decodificar coisas, símbolos,
letras, coisas que eu não conseguia fazer. A velocidade do meu programa mental hoje é muito alto. Então, voltei a ter percepções assim sutis, por exemplo, saber o que eu posso como animal, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. É como se meu instinto, não, isso não come, isso você pode. Então, todos nós temos essa capacidade, a gente perdeu, simplesmente a gente come por comer, a gente perdeu a conexão com a natureza. Se você olhar um animal, ele cheira às vezes as coisas antes de comer. A gente simplesmente come sem vontade, porque a gente está no social, porque o social nos esvaziou. Então, a gente está muito para fora. Isso aqui nos equilibra o tanto de fora com o tanto de dentro. Então, nós não estamos falando só de uma linguagem, nós estamos falando também de uma humanidade. Porque se somos seres extraterrestres ou ultraterrestres vivendo uma experiência humana, ninguém é da Terra. Nenhum de nós veio da Terra. E a gente fica aqui na terceira dimensão acreditando que só existe isso. Então, essa aqui eu falo que assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado por vocês, porque eu sabia que eu tinha uma mensagem para passar, que não era simplesmente só trazer esse conhecimento, porque isso está acessível a todos. Isso não tem, ninguém tem que comprar nada para fazer isso, porque isso tem cartilhas gratuitas sobre a lei do tempo, muitos facilitadores hoje que fazem isso, que são médicos, advogados, engenheiros, pessoas simples, às vezes, que acessaram isso e estão facilitando, né, esse processo. Então, é uma das nossas missões também, ajudar, né, a facilitar o processo do outro. Então, não precisa ser um guru, não precisa ser nenhum estudioso científico para acessar isso. Então, porque isso é uma linguagem, apesar de ser muito alta, tecnológica, também ela é muito simples na forma de conexão.